Pablo Marçal, presidente da República em 2026. Eu tô falando sério, não tô brincando não. Amado por muitos e odiado por outros tantos, Pablo Marçal, o coach, o influencer, o empresário, teve uma explosão de popularidade agora em 2024 com vários vídeos, cortes de vídeos seus que saíram na internet em tom de mentira, em tom de piada, em tom de desafio. O que importa é que o influencer, e também empresário está aproveitando essa oportunidade para se divulgar. E para quem não sabe, em 2022 ele foi pré-candidato à presidência da República. Isso mesmo, pode ter passado despercebido para alguns, mas Pablo Marçal era candidato do PROS à presidência da República e devido a uma série de irregularidades acabou não se candidatando e apoiando o ex-presidente Bolsonaro. O que importa agora, que a gente vai avaliar nesse vídeo é: Pablo Marçal tem realmente a ambição de ser presidente da República do Brasil? Se sim, ele tem vantagens que o permitam concorrer em pé de igualdade ou até superioridade em relação a outros candidatos? Enfim, é possível que em 2026 a gente tenha Pablo Marçal presidente da República? Meu nome é Guilherme, esse é o canal Todavia e vamos a mais uma análise política pouco convencional. Como você deve ter acompanhado, Pablo Marçal está em alta, nas mídias sociais. Ele vem viralizando com vários cortes pequenos dos seus vídeos, trazendo algumas contradições e, como eu disse antes, até algumas mentiras, Mas o Pablo, que é um especialista em mídia, em autodivulgação, em publicidade, está sabendo muito bem aproveitar esse acesso de popularidade e está indo nos locais em que está sendo convidado a falar. Inclusive, um dos mais interessantes que eu acompanhei recentemente foi uma entrevista longa do programa Pânico na Jovem Pan, onde o candidato, onde o influencer, Pablo Marçal, foi questionado ali pelos entrevistadores, os comediantes do programa Pânico, e demonstrou uma habilidade muito grande. Enquanto a maioria dos comediantes do programa faziam piada, o âncora Emílio, que é um cara mais experiente, mais safo, sacou que se trata de uma estratégia política de Pablo Marçal se divulgar e deixar forte algumas frases de efeito e tudo mais. E levou muito a sério a entrevista. Inclusive, não é a primeira vez que o programa Pânico dá espaço, dá palanque para uma pessoa que começa como piada e acaba depois tendo resultados impressionantes, Como a gente bem sabe, Bolsonaro também começou como uma grande piada e também foi no programa Pânico que ele teve uma grande divulgação e logo depois, como sabemos, conseguiu se tornar presidente da República. Então, o fato de ser uma piada no momento não é o que vai impedir Pablo Marçal dessa ambição política. Depois, o Pablo foi também num programa de comédia chamado Fritada, onde ele ficou ali respondendo a várias piadas, foi alvo de chacota de todos os comediantes que estavam ali. Mais uma vez ele participou, teve oportunidade de fala e conseguiu sair até bem de vários questionamentos, E o mais interessante é que, mais uma vez, a questão da presidência da República, da candidatura, veio à tona e ele respondeu bem e os comediantes também entenderam muito bem qual era essa ambição política dele. Vamos ver aqui o vídeo. Quero falar a verdade. Eu tô ansioso por esse dia. Eu quero ver o Pablo na presidência. Ele é capaz, ele pode. Eu imagino o Brasil dos sonhos. O Ministério da Saúde vai embora. Só é doente quem quer. Como eu disse no começo do vídeo, ele foi candidato à presidência pelo PROS, pré-candidato em 2022, mas o partido, depois de uma confusão, acabou tirando o nome dele da candidatura, e apoiaram o candidato presidente Lula. Todavia, o Marçal sempre foi um apoiador do Bolsonaro e do bolsonarismo de uma forma geral, Nessa candidatura, nessa eleição de 2022, ele acabou sendo candidato a deputado federal por São Paulo e, inclusive, teve votos o suficiente para ser eleito. Porém, por uma questão de irregularidade nos documentos que ele apresentou, o TSE acabou tirando, considerando irregular a candidatura dele. Mas o que é importante lembrar é que Pablo Marçal já foi pré-candidato à presidência e, inclusive, teve votos para ser deputado federal. Mas, enfim, foi um candidato defensor do bolsonarismo, do Bolsonaro, então já fica claro aqui a corrente ideológica a qual Marçal pertence, que é o bolsonarismo, a direita brasileira de uma forma geral. E quais são as vantagens que esse candidato tem em relação a outros, Para competir para a presidência da República, ele vai ter que enfrentar
outros pré-candidatos da direita, né? Como a própria Michelle, esposa do Bolsonaro, e Tarcísio, que é governador de São Paulo. São candidatos fortes. Mas Pablo Marçal também tem vantagem, meus amigos, isso é verdade. E não é só piada, de novo, estou falando sério, ele tem muita vantagem em relação a esses dois candidatos. Por exemplo, uma quantidade imensa de seguidores fiéis. Só no Instagram ele tem 7,5 milhões de seguidores, fora os cursos, os mais de 40 livros que ele fala que publicou, e seguidores de toda sorte. Então é um cara que já começa muito conhecido, é um cara que já tem uma influência muito grande. Sem falar que ele é um ótimo articulador, ele fala muito bem, até porque para ser coach é preciso, né? Então ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, ele é muito rápido nos comentários e nas críticas e nas réplicas que ele faz. Isso também é uma ótima vantagem para um candidato, ainda mais um candidato à presidência. E por fim, uma vantagem que a gente não pode esquecer, ainda mais no Brasil, ele é rico, né? É um candidato rico, então ele pode financiar a sua candidatura, ele não precisa tanto do dinheiro do partido, ele pode de fato se financiar. Na última eleição de 2022, quando ele foi candidato a deputado federal, ele declarou à justiça um patrimônio de 17 milhões de reais. Para você ter uma ideia, 17 milhões. Porém, a gente sabe que as declarações da justiça são sempre abaixo do que é a realidade, né? Então, a gente pode duplicar ou triplicar esse valor e colocar uma possibilidade do Pablo Marçal ter 50 milhões de reais. Ou seja, ele pode sim investir na sua candidatura, né? Ele pode apostar nisso porque ele tem dinheiro para isso. E quais são as chances? Quais são as chances reais? Bom, como eu disse, ele tem essa ambição política, ele está deixando claro isso, inclusive em postagens como essa aqui no seu Instagram, onde ele fala sobre política sempre. E também, como eu falei, ele tem vantagem, é bem articulado, tem dinheiro e tem seguidores. Mas ele tem chances reais de ser vitorioso? Olha, a oportunidade parece ser perfeita. A direita está órfã de candidatos à presidência. O Bolsonaro, ao que tudo indica, não vai ser candidato, se as coisas começam a continuar no ritmo em que estão, pode até ser preso. Com isso surge a oportunidade da direita brasileira escolher um novo candidato, um novo campeão para competir. Como eu já disse, nem o Tarcísio nem a Michelle ainda se consagraram como o candidato da direita, então tem sim uma oportunidade. Pablo Marçal, ele se classifica, se coloca como um cristão, ele sempre fala mensagens bíblicas nos seus eventos, né? Ele é uma pessoa que defende muito a família, tem 3, 4 filhos, alguma coisa assim, com a mesma mulher e tal. Só ele já tem uma vantagem com o Bolsonaro, né? Que tem essa situação mais bagunçada. Então ele é um defensor da família, é um defensor da propriedade, não é à toa que ele é um empreendedor, e defende também essa lógica, essa teologia do empreendedorismo no Brasil, né? Então ele tem todos os atributos necessários para ser um grande candidato da direita. E como eu disse, ele manifesta essa intenção o tempo todo. Bom, uma coisa que a gente não pode esquecer é que para fazer uma análise objetiva, análise séria, você não precisa apoiar o candidato. Eu não sou eleitor do Pablo Marçal. Na verdade, já falei aqui no canal algumas vezes e repito, Pablo Marçal tem o interesse e tem a possibilidade, a oportunidade de ser sim candidato à presidência em 2026 e se preparem para isso. Quem acha que isso é piada vai quebrar a cara e vai se surpreender. Eu tô falando antes, né, para ficar registrado que isso tem uma grande probabilidade de acontecer. Você tem esperança nisso? Votaria em Pablo Marçal? Considera ele um candidato razoável? Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre o novo Milei brasileiro, vou colocar ele aqui em cima em algum lugar, onde eu faço essa análise, se é possível surgir um Milei no Brasil para as próximas eleições. Será que o Pablo Marçal é esse Milei? Dá uma olhada nesse vídeo aqui e depois volta para comentar. Obrigado, até mais!